Hoje o nosso assunto é um assunto bastante interessante, porque a gente vai pegar a continuidade da história dos patriarcas. É importante sempre dizer que essa nossa série de lives sobre a questão da Gênese e dos demais livros que constituem a Torá não trazem especificamente o interesse de apresentar a Torá como artigo de fé espírita. Não. O Artigo de Fé Espírita é a obra básica de Allan Kardec e as demais obras que se ligam a elas e que apresentam desdobramentos das verdades expostas por Allan Kardec na codificação que ele apresentou. O livro que estudamos aqui, a Torá, que constitui-se de 5 livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, nada mais é do que uma leitura daquilo que o judaísmo tem sobre essas verdades, e nós vamos buscando dentro dessas obras as informações preciosas que são consentâneas com aquilo que a doutrina espírita nos apresenta. Nada, portanto, de fazer disso um instrumento inamovível de fé, mas para que a gente conheça um pouco dessa doutrina de tanta sabedoria que é o judaísmo. Hoje, particularmente, nós vamos estudar um pouco mais sobre a história do segundo dos patriarcas. Segundo aquilo que o judaísmo nos coloca, nós temos 3 patriarcas e 4 matriarcas. Então, nesses 3 patriarcas que nós temos, o primeiro é Abraão, o segundo é Isaque, e o terceiro, que a gente ainda não falou, mas vai falar, é Jacó. E aí, quando a gente for falando de cada um, a gente vai trazendo as matriarcas. Estranhamente, são 3 e são 4. Não deveriam ser 3 e ser 3, mas são 3 e 4. Então, o primeiro patriarca, Abraão, casado com Sara, um patriarca e uma matriarca. Eles tiveram um filho chamado Isaque. E esse filho vai ter hoje, na nossa discussão dessa noite, a oportunidade de nós falarmos um pouco sobre a sua história, sobre sua esposa, seu casamento e algumas questões sobre a história de Sara. É muito curioso isso, porque dentro das doutrinas orientais há uma certa predominância do aspecto masculino. Essas doutrinas, elas são fundamentalmente patriarcais. Elas são muito voltadas para o aspecto do homem, né? Deus é um homem, é masculino, a descendência passa de pai para filho. As mulheres, elas aparecem em caráter secundário. Mas a nossa live de hoje, ela vai ter como 2 figuras centrais, 2 mulheres. A discussão de hoje vai transitar pelo universo feminino. Nós vamos falar um pouco mais sobre Sara, a primeira das matriarcas, e depois conversar também sobre a segunda matriarca, aquela que será escolhida para ser a esposa de Isaque. Álvaro, o que é que você tem para começar a nossa discussão da noite de hoje? Então, hoje a história é interessante. Já é uma história um pouco menos conhecida do Antigo Testamento, e a gente veio do encontro passado com o Akedat Yitzhak, com o sacrifício de Isaac. A gente explicou isso, tirou aquela ideia, talvez que nós tínhamos mais literal, tentamos renovar isso dentro das nossas mentes. E quando, segundo diz o Midrash, quando a gente está falando Midrash, como ela muito bem diz, sempre adverte, é aquilo que nem sempre está escrito no texto da Torá, mas aquilo vem como obras complementares trazidas por rabinos, trazidas pela mediunidade de rabinos, pelo estudo, pela pesquisa, e isso vai auxiliar a gente a entender e compreender um pouco mais, tirar esse espírito da letra. Eles estariam retornando, Abraham e Yitzhak estariam retornando do Akedat Yitzhak, do sacrifício de Isaac, que não ocorreu. Quando eles retornam, eles chegam à casa de Abraham. Sara já não mais estava, segundo o Midrash, encarnada. Ela havia desencarnado. E Abraham começou a procurar um pouco, começou a procurar onde ela poderia ser sepultada. O interessante é que... Um minuto, Álvaro. Só um minuto. Observem que o Álvaro está falando de um midrash. O que é um midrash, que a gente já falou outras vezes aqui? Não está na Bíblia.
você procurar isso que ele está falando, não está. Por quê? O que ele está contando é uma história que os rabinos interpretam através da sua mediunidade, das suas intuições. Eles escrevem histórias que não estão no texto, mas que vão dando um sentido muito mais nítido daquilo que a Torá não traz, mas que vai complementando e encaixando a história. Então, essa informação de que quando eles desceram do monte e voltaram para casa após a tentativa de sacrifício de Isaac, ou melhor, da oferta para sacrifício, ele foi ofertado, mas não foi sacrificado. Após essa oferta, ela já teria sido encontrada como desencarnada. Álvaro, segue. E ele começa a procurar um local. Interessante é que o texto da Torá diz que ele procurava um local que fosse tão grandioso quanto ela. E ele vai até a Me'arat Marpelá, até a cidade de Hebron, e lá ele encontra Efron, um hitita. E esse hitita, ele vai oferecer para Abraão aquele lugar como presente. E Abraão diz, não, eu não quero isso como presente, eu vou pagar, e ele compra aquela área, e paga uma boa soma de dinheiro. E é interessante... Vou te interromper, eu acho tão curioso esse pedaço da história, só para deixar um pouco mais claro para as pessoas. Abraão procura o local para enterrar a esposa, aí diz, olha, eu acho que eu vou querer esse terreno aqui. Quanto é que você quer no terreno? Aí o dono do terreno diz assim, que isso, você acha que eu vou vender para você? Nós somos irmãos, o terreno é seu, você pode usar, você quer enterrar sua esposa? Pode enterrar sua esposa aí, fique à vontade, eu lhe dou o terreno. E Abraão diz, não, dado eu não quero, eu quero pagar pelo terreno. Fique com o terreno. Não, eu quero pago, me bota preço que eu pago. O cara pede 400 ciclos de prata, pede uma fortuna pelo terreno. Então, é engraçado que assim, ele daria de graça, mas como o outro disse que queria pagar, ele então explora Abraão e pede um valor exorbitante. E ele paga o valor que o outro havia pedido. Fecha parêntese. Ele paga. E ali em Hebron, nesse local, eu já até tive 2 vezes lá. Hoje é uma região de conflito em Israel, mas é uma região que tem a sua peculiaridade em função de não apenas Sara estar sepultada ali, mas Sara, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Leia, todos os patriarcas e matriarcas, com exceção de Rachel, de Raquel. Raquel não foi sepultada porque ela tinha uma profecia, ela sabia através da sua mediunidade que o povo de Israel, seria levado cativo com a destruição do primeiro templo de Jerusalém por Nabucodonosor, a primeira diáspora do povo judeu. E quando o povo tivesse sendo levado, o povo talvez desacreditasse um pouco da sua fé, e eles precisariam de alguém no seu caminho para que eles, então, pudessem fortificar essa fé e se lembrar, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e das 4 matriarcas, está conosco. Então, Rachel foi enterrada em Beit Lehem, em Belém, na cidade de Belém, e ela faz isso em sacrifício. A gente sabe, né, que o local onde se encontra o corpo é indiferente, mas num símbolo de sacrifício para estar ali no caminho do povo de Israel durante essa diáspora. Mas a vida de Sara foi uma vida difícil. Foi uma vida muito difícil. Ela viveu 65 dos seus anos de idade fora da terra de Israel. E aqui é uma metáfora. Estar dentro, estar fora, estar em Jerusalém, estar em Jericó. Até a gente encontra essas metáforas no Evangelho. E ela estava fora por 65 anos. Ela foi sequestrada 2 vezes. Uma vez pelo faraó do Egito, que queria se casar com ela. Outra vez ela foi sequestrada por Avimelech. Eu não sei como fala em português. Abimelech. Abimelech foi sequestrada por ele, e eles queriam casar com ela. Quando ela falou, não, eu sou casada com Abraão. E aí aquela confusão que a gente já contou em outras situações, outras vezes, ela foi identificada, mas ela chegou a ser sequestrada, ser levada para o palácio deles.
Ela quis engravidar, ela queria engravidar, era o sonho da sua vida. E ela não conseguia engravidar, ela foi engravidar já muito idosa, quando vem aqueles 3 anjos, um anjo só para trazer, vamos dizer, entre aspas, essa bênção na vida dela. Então, nós poderíamos pensar, os dias dela foram difíceis. Segundo o livro de Gênesis, 127 anos teve a vida de Sara. Só que quando os comentaristas escrevem essa parte do livro que a gente está narrando, eles vão escrever: todos os anos foram igualmente bons. Todos os anos foram igualmente bons. E o nome dessa porção, quem pegar em hebraico para estudar, chama-se Haye Sará. Os anos de vida, a vida de Sara. E quando a gente olha, por exemplo, Abraham, está escrito, esses são os dias dos anos da vida. São os dias dos anos. Quando outros são escritos, são os dias dos anos. Dela está escrito, essa é a vida dela. E toda ela foi boa. Por quê? Porque Sara, ela não foi um espírito que encarna puro. Ela é um espírito que encarna com as suas necessidades, com as suas dificuldades, com as suas provas, com as suas expiações. Então, ela viveu dores, ela viveu equívocos, ela viveu dificuldades, mas ela soube encarar. Ela teve quedas, ela teve equívocos, ela mal escolheu o livre-arbítrio por algumas vezes, mas ela soube de todos esses erros, de todos esses equívocos, de todas essas provas, de todas essas expiações, tirar a melhor de todas as lições. E aqui é a primeira reflexão dessa passagem da vida de Sara, porque nós sabemos que todos os anos foram bons, que a vida dela foi por completo, valeu a pena do ponto de vista espiritual. Ela conseguiu ascender espiritualmente no propósito do qual ela encarna. Ela cumpre a sua missão. Mas a pergunta que fica, como estão os nossos dias? Como está a nossa vida? Como nós estamos lidando com as provas, com as expiações, com as dificuldades? O texto ele vai dar aqui a gente vai adentrar para uma explicaçãozinha da Kabbalah, e não sei se você quer comentar alguma coisa antes, ou se já pode adentrar, Elahá. Não, eu só queria fazer um comentário do seguinte tipo, né? Que às vezes a gente, olhando a vida de Sara pelo lado de fora, a gente diria, nossa, que vida infeliz. Uma mulher que saiu da sua terra, viveu longe dos seus pais, ficou num local inóspito, que era o local que ela vivia, não era próximo, lutaram muito para conseguir chegar aonde chegaram, não teve filhos durante a quase totalidade dos seus anos, sofreu demais esse processo da ausência de uma maternidade que é tão importante dentro da estrutura do povo judaico, mas não abandonou o seu marido, não abandonou suas condições. E ela esteve até o final dentro dessa discussão. Então, quando a gente às vezes olha, eu vou olhar, eu vou dizer, meu Deus, que vida sofrida, que vida cheia de negativas, de tantos nãos. Mas quando eu olho pelo outro lado, eu digo, meu Deus, que vida de tantos sims. Como que ela pode ter sido tão abençoada? Porque tudo depende da leitura que nós fazemos da vida que a gente tem. Às vezes nós temos tanto e a gente enxerga tão pouco. E às vezes nós temos tão pouco e a gente enxerga tanto. E aí a gente vai perceber na figura de Sara exatamente esse aspecto, esse tipo de espírito que, apesar de receber pouco daquilo que a vida poderia dar, porque ela teria muitos filhos, ter muita riqueza, viver de maneira nababesca, mas ela vive uma vida austera, e quando os anjos chegam, quem produz a comida é ela que vai assar, quer dizer, é ela que faz, ela não tem ninguém para mandar, é ela mesma. Então isso é uma lição para nós, no sentido de refletir. Às vezes nós nos tornamos pessoas que vamos abandonando determinados comportamentos.
Eu lembro na obra de Voltei, a obra Voltei de Irmão Jacó, que ele disse uma coisa que aí para você isso não é problema não, esse é problema para mim e para os outros. De lá diz assim, que a gente tem que tomar cuidado depois que completa 60 anos. Está lá na obra Voltei. Porque depois que a gente faz 60 anos, nós nos acostumamos a ser servidos. Isso é muito comum. A pessoa tem 60 anos assim, ô meu filho, pega uma água para mim, vê se meu sapato está debaixo da cama, vai buscar meu jornal, pega meu óculos em cima. A gente aprende a ser servido. E ele diz assim, eu me acostumei com isso. E quando eu cheguei no mundo espiritual, eu não tinha ninguém para pegar as coisas, para fazer as coisas para mim. Porque ele era Frederico Fini, rico, poderoso, tal, uma cidade numa posição muito patriarcal, mandava as pessoas faziam e ele só dava ordem. Então a gente tem que tomar cuidado. E no caso de Sara, já era de idade muito avançada, e Abraão diz para ela, faça a comida para os anjos. É ela que vai fazer. Então, isso é muito bonito, o fato de você estar operoso, e agindo até o final dos seus dias. Muito legal. E é interessante que o texto vai falar assim para nós. Sara morreu em Criat Arba. E ela vai ser enterrada na terra de Hebron. Hebron, em português, né? Em Hebron. E Abraham veio elogiar a Sara e chorar por ela. Então ela morre em um lugar e ela é enterrada em outro. Só que Criat Arba, em hebraico, Arba significa 4. E o que a gente encontra de 4 que a Kabbalah vai correlacionar? Terra, água, fogo e ar. 4 elementos. Hebron, nós encontramos 4 cidades que representam um desses 4 elementos. Então, por exemplo, Jerusalém é fogo. Tzfat é vento. Hebron é terra, é pó. O pó da terra. Então, aqui, Sara viveu, foi ao pó da terra, morreu e desencarnou, e Abraham vem chorar, porque ele tinha saudades. E como diz Chico, a saudade é a dor que dói nos 2 mundos, mas ele veio elogiar, porque, por outro lado, ela havia alcançado a proposta espiritual que ela havia se comprometido. Então, nós estamos encontrando aqui a condição de que é clara no livro de Gênesis, porque o Espírito é criado por Deus, é um sopro divino nas palavras metafóricas e poéticas do livro de Gênesis. O Espírito, ele se torna infinito a partir da sua criação. Ele possui a infinitude do tempo, perdão, a partir da sua criação. Deus é eterno, não tem começo, não tem meio, não tem fim, mas o Espírito, ele tem começo. Então ele não é eterno, ele tem a infinitude dos tempos. E é interessante que a gente encontra aqui essa sobrevivência do espírito ao corpo. Mas o mais interessante, que aí o Zohar vai dar uma aprofundada, o Zohar é o livro base da Kabbalah, ele vai dizer para nós que se os dois se tornaram um, Abraham casou com Sara, e assim se tornaram um. E se ela está representando o corpo que desencarnou, a matéria, Abraham, então, está representando o que para nós? O espírito. Então, os dois, isso é Kabbalah. Isso a gente está... o Elahá que gosta, né, Elahá, da Kabbalah. É sempre bom. Então, se Sara representa a matéria, porque ela foi ao pó, e os dois se tornaram um, Abraham representa o quê? O espírito. Tudo bem. Então, Sara está representando materialidade? Tá. Só que na porção passada, retrasada, que a gente conversou, tem um momento em que Abraham escuta dos anjos. Abraham, escute a sua esposa Sara. A gente sabe que no judaísmo, Eva tem a porção, representa a porção do tabernáculo do lado direito, porção mais elevada, onde Deus se manifesta. A gente sabe, a gente até fala aquela intuição feminina. A mulher no judaísmo é mais espiritualizada, é mais elevada. Então, é dito para Sara, para Abraão, ouça sua esposa. Mas espera aí,
Se foi dito assim e sua esposa não está representando a materialidade, o que está sendo dito para Abraão? Ouça, a materialidade? Qual é o sentido disso? E aí Arizal, que é o autor do livro do Zohar, ele vai falar, ele vai contar para nós que quando existe uma tradição, uma lei judaica, que quando um judeu está caminhando por uma estrada e ele se depara com um burrinho, um hamor em hebraico, chama-se burro, hamor, ele encontra um burro, esse burro está parado porque ele está carregando muito peso e ele não consegue se movimentar. Não importa se o burro de quem é o burro, até que seja o burro do seu inimigo, vamos assim dizer. A lei judaica diz, você tem que ajudar o burro. Você tem que auxiliar, tirar um pouco daquele peso para que ele possa se levantar e caminhar. Então, na vida, quando a gente vai encarnar na matéria, quando a gente prepara a nossa encarnação, que a gente vem cheio de coragem e a gente fala, eu quero essa prova, eu quero essa expiação, me manda mais, que eu quero paz com a minha consciência e eu vou conseguir, porque vai ser bom demais, eu vou encontrar meu amigo Elahá, quando eu estiver fraco, ele vai me ajudar, quando eu estiver com dificuldade, eu vou ouvir uma palestra, eu vou no centro espírita, e a gente coloca o peso no burrinho, e a gente vem, Hamor, sai da palavra Homer, em hebraico. Homer é matéria. A gente aceita o peso da matéria para caminhar nessa jornada. E então, diz o Rebbe de Lubavitch, uma das suas mensagens curtas, como se fosse aquele nosso livrinho, aquele livrinho do Carlos Torres Pastorino, esqueci o nome lá. Minutos de Sabedoria. Minutos de Sabedoria, que todo mundo lê uma mensagenzinha rápida. Existe um livro que chama-se Hayom Yom, de dia a dia, e tem uma mensagem curtinha. E quando o Rebbe comenta, um grande rabino, comenta essa passagem, ele fala, ajude o burro. Ajude o burro, porque você escolheu as suas provas. Nós escolhemos vir numa condição de espírito que encontra a matéria e vai carregar o peso. Mas nesse momento, ajude para que nessas provas, para que esses pesos sejam significativos na nossa vida espiritual. Então, a gente pode colocar aqui uma pergunta para ajudar, porque aqui são dois sentidos, esse é o primeiro. E eu vou comentar e vou passar para você, Lahá, que eu sei que você vai fazer uma ótima contribuição para nós. Na pergunta 908 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona os espíritos superiores. Como se poderá determinar o limite onde as paixões deixam de ser boas e tornam-se más? Espera aí. Então, em algum momento, as paixões são boas? Até um momento, ela tem que ser boa. Porque, em dado momento, ela deixa de ser boa. Então, espera aí, ela tem proveito. As paixões humanas têm proveito. É isso que Kardec está perguntando. E os espíritos vão dar uma resposta que muitos de nós conhecemos. As paixões são como um corcel, como um cavalo. E ele só tem utilidade quando bem governado. E ele se torna perigoso quando passa a governar. Quando esse cavalo sai do nosso controle, ele é ruim. Então, quando a gente monta num cavalinho e fala, opa, eu vou aqui 10 quilômetros, não é bom ir de cavalo. Você chega mais rápido, cansa menos. Mas se o cavalo for muito bravo e ele te levar para o lugar que ele quer, aí já pode não ser tão bom. Só que os espíritos vão dizer ainda mais. Vão falar assim, olha, as paixões são alavancas que decuplicam, fazem vezes 10. Vezes 10 as forças do homem e o auxiliam na execução dos desígnios da providência. Então, vamos lá, vamos entender isso. Vamos supor que estou casado e nós sabemos que no nosso chakra genésico, no nosso centro de força genésico, nós temos energia sexual. A energia sexual, ela pode ser muito produtiva dentro de um casamento ou fora do casamento. Ela pode impulsionar e potencializar a níveis não necessariamente afetivos no sentido sexual, mas pode potencializar relações para que se alcance, por exemplo, os níveis mais altos de amor. De um amor que não necessariamente tenha a sexualidade. Mas, por exemplo, dessa energia nascem os filhos.
Dessa energia nasce uma força de união entre o casal. Então ela decuplica a capacidade do homem, eu estou falando de humanidade, quando bem utiliza, por exemplo, as paixões que nascem dos centros de força, que são impulsionados pelos centros de força genésicos e cardíacos, para que nós tenhamos relações muito mais sólidas e que impulsionem nos desígnios da vida. Quando, por exemplo, alguém vai fazer uma sopa para um doente, ela pode fazer com amor ou sem amor. Com amor, isso tem uma capacidade muito maior. Quando a pessoa acorda de manhã e fala, eu vou sair para trabalhar, para produzir o melhor para minha família, você pode sim estar impulsionado pelas paixões da conquista do intelecto, pelas paixões da conquista de bens, mas para que isso sirva à família, não para que nós nos tornemos escravos do sexo, não para que nós nos tornemos escravos da ganância, da ambição desregrada. Então, as paixões, elas têm condições de, como dizem os espíritos, decuplicarem. Mas, aqui, o sentido de Abraham, ouça Sara, ouça a materialidade na sua vida, é para que você saiba, diante das provas, entender que esse peso tem um propósito espiritual. E que diante das paixões, isso tem um propósito de bem utilizar. E eu vou pedir para você, Lahá, que aqui já dá um seminário todo, né? Mas... Não, o que é interessante disso, Álvaro, é que a convergência entre os ensinamentos da Cabala e os ensinamentos da doutrina espírita. Porque o que a gente viu aí? A ideia de que antes do renascimento nós temos uma programação espiritual. A gente, quando é espírita, tem a crença de que isso é uma verdade unicamente espírita. Mas quando a gente vai começar a estudar a Cabala ou o próprio Bhagavad Gita, a gente vai descobrir que essa informação está lá e está aqui. De que antes de renascer existe uma programação, que o espírito quando vem por um propósito superior para executar uma tarefa diante dos homens. Isso está lá na Cabala e isso está dentro da doutrina espírita. E o interessante é que os métodos que foram utilizados para chegar a essas conclusões são completamente diferentes. Na Cabala, a informação foi obtida pelos sábios, que eles iam refletindo, conversando, discutindo. Um constrói uma coisa, o outro vem e constrói em cima, e aí eles vão tendo insights, vão escrevendo. Kardec não. Kardec pegou um monte de pergunta e resposta, obtida em reuniões mediúnicas de grupos diferentes, de países diferentes, reuniu esse material e começou a juntar as peças e foi chegando a algumas conclusões sem ideia preconcebida. E a surpresa é que no final ele chegou às mesmas conclusões daquilo que já existia em doutrinas bem mais antigas, o que mostra que está na lei da natureza. Este fenômeno é da lei natural e, portanto, vai se repetir em diversos lugares do mundo, aonde se investigar a questão da vida e da imortalidade. E, especificamente, entrando no tema que você estava tratando, sobre Moisés, sobre Abraão e Sara, é muito importante isso também, no sentido de mostrar que o judaísmo não é uma doutrina fundamentalmente patriarcal, porque se fosse, a mulher não teria opinião. Só o homem fala. Mas quando o anjo vem e diz, ouve a tua esposa, presta atenção no que ela diz, é para que nós aprendamos a ouvir as pessoas também, numa leitura mais literal do texto, para que nós não tenhamos aquela crença de que em casa somos nós que ditamos as regras. Como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, na minha casa sou eu que mando, mas também sou odiado. Então, a gente aprender a ter essa condição de conviver em família, ouvir o outro. Às vezes nós temos muita certeza sobre as nossas próprias certezas, e isso é muito perigoso. Então, ouvir o outro é a capacidade que você tem que sempre ter de sentar, você está convicto de algo, mas de repente a sua visão não é a correta. Você está convicto, mas está errado. E aí, na hora que você senta, que você conversa com um filho, com uma esposa, com um esposo, com um pai, com uma mãe, com um irmão,
ele oferece para você uma releitura daquela mesma questão. Só que para que você consiga mudar sobre aquilo que o outro diz, você tem que estar com o coração aberto. Porque existe uma diferença muito grande entre ouvir e considerar. Eu posso dizer assim, não, eu ouço a minha esposa, eu ouço, mas não considero. Então eu tenho que ouvir e considerar o que eu ouço. Porque senão eu acabo ficando na condição de um déspota. Digo, não, em casa tudo é discutido, mas a minha opinião é sempre que prevalece. Sou eu sempre que dou a palavra final. Então eu sento para dizer, não, mas gente, não, meu filho, o que você está falando é não. Vamos colocar para discutir e tal. O que é que vocês acham? Aí, não, isso aí que você está falando está errado. Não, aí a gente não está ouvindo. Está dizendo que está ouvindo, mas você tem que ouvir e considerar. Pensa como o outro pensa. Analise que você possa estar errado, para que a gente possa crescer. Senão a gente se cristaliza. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, bem-aventurados os que sabem que podem errar, porque podem mudar. Os que têm certeza de que estão certos, coitado desses, não vão mudar nunca, porque estão convictos de que estão corretos e, portanto, não conseguem acessar o majestoso edifício que se constrói de felicidade a partir da mudança íntima. Então, nesse momento da nossa discussão, em que nós temos essa leitura, além dessa visão espiritual cabalística que o Álvaro está colocando, existe uma relação também, no sentido, uma leitura também no sentido relacional, da minha relação com o outro. Ouve as pessoas, ouça as pessoas que estão em seu redor. Não se feche nas suas certezas, mesmo que você seja um Abraão, um homem que se considera um iluminado, uma pessoa que se considera superior. Ouça os outros, aprenda com todos, porque todos têm alguma coisa para ensinar a cada um de nós. E o Elahá está falando isso com muita propriedade, porque a Sâmia, quando vem falar para a gente aprende um bocado. Não é verdade? Você sabe que muitas vezes, quando eu estou fazendo assim algumas lives, eu converso com ela de o que é que você enxerga aqui. Ela tem uns insights maravilhosos, eu anoto os insights dela e digo, eu vou aproveitar isso aí. Teve uma live até recentemente que eu disse, vou chamar você para falar isso no final. Aí eu fiz a live, quando foi no final, eu disse, agora, Sâmia, entra e faz aquele comentário que você fez. Uma releitura muito interessante que ela fez sobre o mesmo tema, muito legal. Era sobre Públio Lentulus e Lívia, ela fez umas conclusões muito legais. Mas essa questão sobre o desencarne de Sara é muito curioso, porque traz muitas lições para todos nós. A lição sobre essa condição dela de ter uma releitura da sua própria vida. A lição dela estar num canto e ser sepultada no outro. O compromisso de Abraão de dizer, eu pago e ele vai pagar, assumindo as responsabilidades daquilo que diz até o final. Honrar a palavra. Eu vou pagar, vai, então toma o preço. E ele então se organiza para poder pagar isso. Então, são coisas muito importantes das lições que ficam para nós, como exemplos da nossa discussão. Mas nós temos um segundo ponto para tratar hoje também, não temos? Vamos. Qual é o segundo ponto que a gente tem? Avraham. Ele, inclusive, ele vai se casar novamente e dizem os sábios que Quetura era Agar. Ele vai passar o resto da vida dele com Agar. Mas ele tinha que casar esse filho dele, o Yitzhak. Ele tinha que casar o filho dele. E ele, então, chama um dos seus servos, Eliezer, e Eliezer fica incumbido da missão de procurar uma esposa para Avraham. Para Isaac. Perdão, para Isaac. Exato, para Isaac. E ele sai. Só que Avraham diz para ele, Eliezer, você vai para a terra de Haram. Avraham. Haram é a cidade. Av-am, pai dos povos, também pode ser. Haram é o nome da cidade de Avraham, lá na Babilônia. E ele fala, vai para lá. Porque apesar de lá eles adorarem ídolos, na minha família você vai achar pessoas muito boas, de coração muito bom, e que praticam a bondade. E se você assim encontrar alguém da minha família por lá, e for boa o suficiente essa pessoa para casar com meu filho,
ela vai se converter, vai obter a fé no Deus único e ela vai ser uma ótima mãe para criar os filhos. Então, olha os critérios que Abraão está utilizando para escolher uma esposa. Interessante que ele pede para Eliezer o seguinte: me prometa que você não vai escolher entre os daqui uma mulher daqui para casar com meu filho. Ou seja, ele não queria que Eliezer saísse para procurar uma mulher naquela região onde ele vivia, porque ele já tinha a percepção de que naquele lugar não teria a mulher que ele esperava que o filho tivesse. Então ele manda que ele vá lá para a terra dele distante, procurar uma moça que ele não sabia quem era, mas que ele achava que Eliezer iria encontrar essa mulher para casar com Isaac. E olha a preocupação. A preocupação era a moralidade, não era a fé. Não era no que ela estava, como ela estava exercitando a fé dela naqueles dias. Mas eram as obras, a pureza do coração desse ser que ele iria encontrar. Isso que é interessante também a gente observar a preocupação e a responsabilidade que Abraão está passando na constituição da família. Olha, você vai constituir uma família? Você vai celebrar um casamento? Olha aqui o que é mais importante. Vocês pensarem a forma, obterem as condições de educar aqueles espíritos. Isso aqui tem mais ou menos uns 4.000 anos, quase 4.000 anos, né, Lá? Se talvez há 4.000 anos atrás nós estivéssemos preocupados como humanidade em educar os filhos no sentido moral, a gente não teria uma fila tão grande de encarnação aí, tantos espíritos necessitando encarnar, né? Então, a gente percebe aqui que já fica um germe do valor da educação familiar, da responsabilidade do pai, da mãe, e aqui ele não fala de beleza, ele não fala de riqueza, ele não fala de aspectos materiais, mas ele está falando moralidade. Essa pessoa precisa de ter bondade, mover-se de compaixão pelo próximo. Que chave extraordinária para escolher um parceiro, né? Eu tenho vários atributos para escolher uma pessoa para casar: riqueza, beleza, posição social, independente de riqueza, mas notoriedade, dons artísticos, uma pessoa querida por todo mundo. Mas não, quero uma mulher que seja digna. Procure no meu povo uma mulher digna, que tenha uma conduta digna. Só que ele também não diz o que é para ele fazer, porque ele podia ter dado uma dica melhor, né? Ele poderia ter dito: vai, procura uma mulher que tenha esse comportamento. Ele não diz o que é. Deixa o Eliezer numa fria, porque ele vai para essa viagem sem saber. Meu Deus, me dá pelo menos um norte do que eu posso fazer para escolher uma mulher para o meu Senhor. Me ajuda, me dá uma luz. O que eu posso fazer para escolher essa mulher que é digna? Quais seriam as condições para encontrá-la? É interessante. E ele era servo na casa de Abraão. Se a gente se lembrar, quando Agar foi dada a Abraão, o que o faraó disse? Ele falou assim: olha, eu prefiro que a minha filha seja serva na casa de Abraão. E aqui, quando a gente está falando do mundo politeísta, de um mundo um tanto mais primitivo que nos dias de hoje, um mundo onde a gente tinha o egoísmo muito mais alastrado, ser servo na casa de Abraão significa servir os ideais dos quais Abraão estava difundindo para a humanidade: a caridade, o amor, a justiça, esses ideais. Então, ele era um homem temente, conectado, vamos assim dizer, à espiritualidade superior, Eliezer. E ele decide, então, fazer uma prece. E ele faz uma prece e fala: Senhor, me ajuda, eu quero encontrar a mulher correta. E ele fala: eu vou testar essa mulher. Como? Eu vou chegar na beira do poço, lá em Haram, e vou ficar sentado ao lado e vou ver. Quando eu encontrar alguém que pode ser uma boa pretendente, eu peço para ela me dar água. Se ela der água para mim e para os meus camelos, então tudo bem. Então ela vai poder ser vai poder ser a pretendente de Isaac. Ele fez a prece dele, e o mais interessante é que Rivka, Rebeca em português, Rivka, ela estava na casa dela, mas ela era de uma família nobre, ela era de uma família de muitas posses, então ela não ia nunca ao poço. Quem ia eram suas criadas. Mas esse dia, a prece foi ouvida
E não apenas foi ouvida, ela foi respondida. Os espíritos superiores, aqui nós podemos entender, que vão e trazem uma intuição, uma mensagem a Arífica. E Arífica fala, eu vou até o poço e vou pegar água no poço. E ela vai, e a gente se lembra aqui da pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Influem os espíritos nos nossos atos, em nossos pensamentos e nossos atos? Mais do que imaginais, pois com bastante frequência são eles que vos dirigem. Ela estava lá, na casa dela, ela vai para um lugar que ela nunca foi, realizar uma tarefa que ela nunca tinha realizado. Por quê? Porque ela estava sendo conduzida pelos espíritos. Quando ela chega ali naquele poço, ele vê aquela mulher e tinha uma diferença dela para todas as outras. A água, diz o Midrash, que ao invés dela descer o balde para pegar a água, o cântaro, com corda, a água subia. Ele olhou aquilo e falou, ela deve ser uma tzedeket. O que é uma tzedeket? É uma mulher justa. O homem de bem, a mulher de bem. Então, seria aqui um homem no sentido de humanidade, de bem. Ela era um espírito bom. Quando ele olha aquilo, ele falou, eu vou pedir para ela, você pode, por favor, me dar água? E ela começa a dar água. Quando ele toma a água, ela olha, esses são seus camelos? Ele tinha 10 camelos. 10 camelos. Um detalhe, ele pede para ela para tirar água para ele, observe bem. Ele não diz assim para ela, moça, tira água para mim e para os meus camelos. Ele pergunta, você pode tirar um pouco de água para mim? Aí ela diz para ele, posso, claro. Aí tira água para ele. Quando ele está bebendo, ela diz, são seus camelos? Posso tirar água para os seus camelos também. Ela vai além do dever. Olha que coisa louca. Se te pedirem a capa, dê também a túnica. Eu ia falar, mas eu deixei para você. Então, você vê que está aí eu ir além do dever. E aí eu vou resgatar uma questão. No livro O Céu e o Inferno, Allan Kardec, na segunda parte, separa várias comunicações de espíritos. Espíritos felizes, espíritos em condições medianas, espíritos sofredores, e vai fazendo vários capítulos. Eu me dei o trabalho de fazer uma análise desses capítulos todos. E aí eu vi que os espíritos em condições medianas, eles possuem uma característica que é comum a todos eles. E os espíritos superiores, os espíritos felizes, uma característica que é comum a todos. Nos espíritos superiores, os espíritos felizes, que são 18 casos, tem velho, tem novo, tem mulher, tem homem, tem espírita, não espírita, tem coisas do agora, tem coisas do passado. Mas tem uma característica que está em todos. Eles são reconhecidos por serem espíritos prestativos. Em todas as biografias, quando fala de uma preocupação de fazer algo pelo próximo. Os espíritos em condições medianas são apresentados assim, cumpridores das suas obrigações. Ninguém tem nada o que reclamar deles. Então veja como é diferente. São pessoas que, não, fulano era uma pessoa maravilhosa, olha, nunca falou mal de ninguém, nunca fez nada errado, ia para o trabalho no horário, cumpria obrigação, não se metia na vida dos outros. Uma pessoa exemplar, cumpriu o dever. Espírito em condição mediana. E o espírito feliz vai além do dever. Então, se a gente for trazer essa informação para dentro dessa história, Rivka, que era o nome da minha avó, mãe da minha mãe, o nome da minha mãe é Shemesh. O nome da minha mãe é Shemesh, que em português é sol. É sol. E minha avó era Rebeca. Chamavam de Rica, mas Rivka. Então, ela, na verdade, é um exemplo de um espírito na condição de espírito feliz. Por quê? Porque ele pediu só água para ele. Aí ela olha e diz, eu tiro para os seus camelos também. Então, você tirar água para 10 camelos, vá ter coragem para tirar água assim do inferno, porque camelo bebe muita água. E você tirar água para 10 camelos e mais uma pessoa, é um propósito muito superior, porque o ideal seria, são seus camelos, nossa,
Se o senhor quiser o balde, eu lhe empresto, porque é muita água para tirar. Se for rapidinho, eu empresto, né? Se for rapidinho. Porque eu tenho que descer. E interessante que o texto diz assim, que ele ficou observando ela entregar água até o último camelo beber. Então não foi assim quando ela disse, eu vou falar com você, não. Ele ficou esperando ver ela dar água para todos os camelos. Evidentemente, não teria, como é que eu vou dizer? Não teria outros instrumentos para que se pudesse fazer, porque ela não poderia emprestar um celular, ela não poderia, não teria muitas opções do que fazer, mas naquela janela estreita do que se poderia fazer para representar o sentido do bem, ela faz o bem que era possível ser percebido. Em que sentido? Entrego água para você e para todos os seus camelos. Muito bonito, né? Muito bonito. E o interessante é que ele fica olhando, como você comentou, Elahá, e ele fala assim, não, ela vai me cobrar no final. Se ela não cobrar, eu achei. Se ela não quiser tirar um benefício próprio, isso para benefício próprio, eu achei, é ela. E o interessante aqui, a gente já falou, já fizemos umas 2 análises com a parábola da mulher samaritana, mas Jesus, quando chega ao poço da Samaria, o poço de Jacó, ele é questionado, ele pede água de beber, faz o mesmo pedido, exatamente o mesmo pedido. É uma releitura dessa e de outras cenas, porque essa cena depois vai ser releita de novo, vamos ter uma releitura dela de novo com Jacó. E a mulher fala assim, mas você não tem balde, você não tem corda, por acaso você é maior que o patriarca Jacó? Os profetas, quando se aproximam do poço, é utilizada essa simbologia de que a água sobe. E a água, o que Jesus está falando, não, peraí, ó, não é só que a água vai subir comigo, é que quem beber dessa água jamais voltará a ter sede. Então, eu não sou simplesmente o profeta, eu trago a chave da regeneração. E aqui é um casamento que está sendo preparado. Jacó vai se casar na beira também vai encontrar na beira do poço. E várias vezes, durante o Antigo Testamento, os casamentos se dão na beira dos poços. E que casamento é esse que Jesus está realizando? Jesus nasceu entre os judeus, trouxe o evangelho para os judeus, mas ele é o Messias das nações, como o professor Celestino escreveu agora o seu último livro, Messias das Nações é o livro dele. E ali ele está realizando o casamento da noiva, do noivo, com o povo do Messias, não apenas com o povo de Israel, mas com os samaritanos, com as nações do mundo, não apenas com os judeus. É uma mensagem que vem para todos os povos. Então, a passagem da mulher samaritana, capítulo 4, Evangelho de João, ele está correlacionada com essa passagem. Mas eu vou dar uma aceleradinha nela, Rá, porque senão já a gente chega no nosso tempo e a gente tem as perguntas sempre que todos aprendemos muito. Então, o que acontece? Eliezer vê isso, conversa com ela e fala, olha, quem é seu pai? Quem é seu pai? Meu pai é Betuelo. E será que eu poderia ficar na sua casa? Não, você pode ir, você pode ficar, se a gente vai cuidar de você, vai dar alimento a você, vai dar alimento para os seus camelos. Observe que ela era mulher, ela não era dona da casa, ela era filha, mas ela oferece a casa do pai para que os camelos e ele fiquem. Qual é a filha que hoje diz assim, não, pode ir lá para casa, meu pai vai dar guarida para vocês. Então você vê que autoridade essa menina tinha para que ela dissesse isso em nome do seu próprio pai. E o núcleo familiar deles, formado em torno desses valores que Abraão leva para Canaã, os valores da fraternidade, de acolher as visitas, são valores que não são comuns naqueles dias, não são explícitos. Como eu comentei, é um mundo mais primitivo do que dos nossos dias de hoje. Então, ele agradece, vai até a família. Quando ele chega, quem é Betuel? Sobrinho de Abraão. E ele sabia que ele tinha encontrado
a garota certa, a mulher certa, para casar com o filho de Abraham e Isaac. E ele convida. E os pais dizem assim, não, ela vai ficar mais um ano aqui, mas ela fala, eu quero ir. E ela vai até Canaã. Quando ela chega em Canaã, Isaac estava fazendo algo. Ele estava Onde ele estava? Perto do quê? Do poço. De um poço, para o casamento. Mais uma vez, o casamento, a união se dando próximo de um poço. E ele estava fazendo o quê? Ele estava fazendo uma prece. Os judeus têm, aqueles observantes da lei judaica, têm o costume, o hábito de fazerem 3 preces por dia. Shaharit, Mincha e Arvit. Manhã, tarde e noite. Avraham, Isaac e Yaakov. 3 patriarcas. Então, ele representa essa prece que é feita depois do almoço até antes do escurecer, antes do pôr do sol. E ele estava fazendo a sua prece. Quando ela olha, ele rezando, ela vê um anjo. Ela era clarividente, ela era médium clarividente. Ela não apenas recebeu aquela intuição de uma maneira assim tão tão superficial, mas foi uma sutil. Foi uma intercessão dos espíritos muito contundente, por isso ela foi ao poço. E aqui ela vê aquele espírito e ela fala, é um anjo que acompanha Isaac. E aqui a gente vê, pergunta 490 do Livro dos Espíritos, o que se deve entender por anjo guardião? O espírito protetor que pertence a uma ordem elevada. Por isso ela usa essas palavras, anjo, um espírito muito elevado junto a Isaac, porque ele estava em prece, em oração. Era o anjo guardião de Isaac. Quer comentar para nós? Não, o que eu acho destacável aí é a determinação dela, porque quando vem a negociação da ida dela, vai ou não vai, há uma resistência da família. Não, ela não vai. É isso, não, vamos perguntar para ela. E ela, de novo, mulher, filha, ou seja, não tem autoridade, ela diz, não, eu quero ir sim. E ela, então, decide que ela vai, e o irmão dela, Labão, e o pai, tudo bem, então vai. E a menina, então, pega o caminho e sai com desconhecidos de volta para Canaã. É impressionante isso. E aí ela sai de lá. A região onde ele morava era o Iraque. Ela sai de lá na direção de Israel. E aí ela vai chegar até Canaã, e nesse período em que ela está indo, ela não tem nenhuma notícia de quem é Isaac, ela não tem nenhuma informação sobre ele. O primeiro momento que ela vai ter para encontrá-lo é ali, quando ela o vê. E aí acontece um negócio bem interessante. Ela o reconhece, ele a reconhece, e eles então decidem que era isso mesmo e se casam. Não existe no texto bíblico casamento de Isaac. Ele a toma e a leva como mulher. Não existe assim, aí houve uma festa, não teve nada. Simplesmente ela chega na caravana e Isaac a recebe como esposa e eles seguem. E aí fala uma coisa interessante no texto, que ele vai habitar com ela a tenda que era de Sara. Sara já havia desencarnado, a tenda ficou vazia e é nessa tenda que os dois vão morar. E está escrito pela primeira vez, e ele amou Rivka, Yitzhak amou, ele ama a sua esposa. Essa é a primeira vez que aparece o amor, assim, de uma forma tão explícita. Não existe a palavra amor antes. Se você pegar o texto do Gênesis, a palavra amor não vai aparecer ali. A primeira vez que a palavra amor é falada é quando Isaac e Rivka se encontram. Depois vai aparecer mais à frente, mas no sentido diferente, quando Jacó, e diz assim, e Jacó amava mais Raquel do que Lia. Então, mas é um outro sentido diferente, no sentido, né, de amor, é um outro sentido.
E depois vai aparecer no Levítico, amai ao próximo como a si mesmo. E por último, no Deuteronômio, vai ser a primeira vez que vai aparecer a palavra amor em relação a Deus. Vai dizer, amarás o Senhor teu Deus. Nos outros 4 livros, em nenhum momento se diz que deve se amar a Deus. Só em Deuteronômio é que isso vai acontecer. Acho que está quase na nossa hora. Vai fazer algum comentário? Só um comentário pequenininho. É interessante, o Midrash conta que ela desce com o seu rosto tampado. Existe uma tradição no casamento judaico que o pai, aqui não foi o pai que levou, foi um servo, mas leva a noiva com o rosto com um pano. E para não acontecer aquilo que vai acontecer na próxima história, nas próximas semanas, na próxima ou na outra, ele confere, o marido, o noivo, confere se é a esposa. E aqui vai terminar essa porção com a morte de Abraão. Abraão vai desencarnar, e aqui, quando termina, é dito que ele sucedeu a sua casa. Ou seja, Sara, como ela falou, e Abraão desencarnam, e eles vão habitar a tenda, vão dar continuidade naquilo que a gente chama de primeira revelação. Ali nasceu o povo judeu, aqui está a continuidade. E na próxima encontro a gente vai contar um pouquinho de Jacó, uma história linda, né? Eu quero falar sobre a desencarnação de Abraão. Eu vou gastar uns minutinhos aqui, mas isso é muito interessante. Aí a gente passa para as perguntas. Denise, me perdoe, mas eu vou falar uma coisa aqui que eu acho muito legal. O sepultamento de Abraão é feito no mesmo lugar onde Sara foi enterrada. Aquela terra que ele sepultou Sara, Abraão também foi, e depois os outros patriarcas também iriam para lá. Mas o curioso é que quem faz o sepultamento dele é Isaque e Ismael. Os dois estão presentes no sepultamento do pai. Isso significa dizer que não houve ruptura entre Ismael e Abraão, apesar daquela cena em que ele manda o menino embora junto com Agar. Então, houve um restabelecimento desse vínculo, tanto que o filho está presente no sepultamento dele. E um segundo ponto que eu quero destacar, muito interessante, eu lendo de um rabino, ele dizendo o seguinte, no texto quando fala sobre a desencarnação de Abraão, diz assim, e Abraão viveu até 175 anos, e ele viveu 175 anos, e esses foram os dias e os anos de Abraão. Por que ele diz os dias e os anos de Abraão? Por que não diz esses foram os anos de Abraão? Então o rabino comentando diz o seguinte, isso é uma leitura do rabino, por favor, não vamos tomar isso de maneira absoluta. É que, na leitura que o rabino apresenta, todos os dias da vida de Abraão ele usou para fazer o bem. Ele não desperdiçou nenhum dia para fazer o bem. Ele sempre aproveitava para fazer o bem todos os dias. Lembram do Álvaro falando que ele adorava receber pessoas e que ele ficava na porta esperando com comida para ver se alguém passava para ele poder entregar comida para as pessoas? Então ele tinha essa personalidade, orar pelas pessoas desconhecidas, preocupado com Sodoma e Gomorra. Então ele tinha um estilo de vida bem interessante. Ele não era somente um adorador do Deus único, ele tinha uma vivência muito interessante. Então foram os dias e os anos de Abraão. Ele teria, portanto, vivido de maneira correta todos os dias dos seus 175 anos. Ou seja, ele aproveitou todos os dias. O dia nascia, Abraão naquele dia fazia o bem que ele podia. O dia nascia, Abraão fazia o bem que podia. E quando terminou a sua existência, ele viveu todos os dias dos seus 175 anos. E aí, tem uma coisa bem interessante, isso aqui é um pensamento judaico, mas é só para a gente pensar. Os rabinos dizem que depois da morte, os espíritos vão vestir uma túnica. E essa túnica é a túnica que todos estaremos vestidos, ricos, pobres, todos vestidos com a mesma túnica. Cada dia da existência que você não fez todo o bem que poderia, abre um buraquinho nessa túnica. A túnica de Abraão, dentro dessa leitura, não teria nenhum buraco. A túnica dele era uma túnica completa.
Já a túnica de outras pessoas do lado de lá vai ficar, parece um filó. O que significa isso? A alma fica nua, a alma fica exposta. O sentido que se quer dizer é que quando você não faz todo o bem que pode nos dias que o Senhor oferece, você passará vergonha no mundo espiritual. E a maneira de representar a vergonha é que você fica nu. Observe que todas as pinturas da Idade Média que aparecem o julgamento das almas, as almas estão sempre nuas. Por que que as almas estão nuas? Porque não interessa se você foi um nobre ou foi um plebeu. Depois da morte, todos compareceremos a esse, entre aspas, julgamento, despido de todas as nossas riquezas, sendo apenas nós. Abraão, com a túnica sem nenhum buraco, e muitos de nós, só o filó do lado de lá. Denise, cadê você, Denise? Vamos ver as perguntas. Gente, que lindo, que exemplo esse de Abraão, né? E eu achei vocês hoje tão românticos, falando de Rebeca, falando de Isaac, do casamento, do amor de Sara. Mas eu disse que a live... Nós estamos no mês da mulher. Sim. Nós estamos no mês da mulher. Né? 8 de março vai ser o Dia da Mulher. A nossa live falando de duas mulheres como personagens centrais, evidentemente o amor não podia faltar, né, nessa nossa discussão. E pelo Vamos que lá? Você falou, Rebeca me parece era uma mulher além do seu tempo, não era não, Elahá? Muito. Muito além. Ela é muito interessante, olha. Ela é muito interessante. Ela tem uma presença de espírito muito forte. Nas vezes que ela aparece, a gente vai ver depois, na hora da bênção, a presença de espírito dela tomando as decisões sobre o futuro da família. Então, ela é realmente um personagem muito curioso, extremamente rica no sentido espiritual. Por isso que Rivka, né, no sentido de ser uma mulher com muita riqueza no sentido do espírito. Que coisa linda. Elahá, sabe quem está conosco aqui hoje? A Mônica Costa. Meu Deus, Mônica e o Mônica... Paulo também. O Paulo também está aí, todos dois. Pois é a Mônica dos amores opimos, dos frutos opimos. Meu Deus, que maravilhosa. O Paulo escreveu assim: a minha túnica vai parecer uma rede de pescar de malha larga. A gente conhecendo ele não vai ser, não. Da malha larga ainda, né? Vamos então para a nossa primeira pergunta. Gente, só um instantinho. Eu quero dizer que essa questão da túnica, isso são questões parabólicas. Não quero que ninguém daqui saia dizendo assim, olha, eu estava vendo uma live espírita que a gente vai ter buraco do lado de lá no mundo espiritual. É para entender sentido de vergonha. Eu vou ter uma túnica, e aí eu vou dizer, não, eu não quero buraco na minha túnica, então eu vou fazer o bem para que ela esteja coberta. É mais nesse sentido, por favor. Como aquela luz, né, no livro Voltei, que Frederico Figler fala que a dele era fraquinha, e daquela professora era uma luz. Então, também são formas de se escrever com palavras concretas. E conforme Abraão, é fazer o bem o dia todo dia. Né? Essa é a solução. Simples assim. Bem facinho. Bem facinho. Aí temos lá a pergunta da Valzinha. Poderia falar sobre a idade das pessoas no Antigo Testamento? O Álvaro fala bem disso aí. Eu costumo dizer, se o tempo é relativo, depois de Albert Einstein, ele consegue concluir, explicar que o tempo é relativo, no Antigo Testamento eu falo que é relativo e meio. Então, as idades, elas têm proporção espiritual, um significado espiritual. Então, a combinação dentro da Kabbalah desses números, eles têm significações que vão trazer uma perspectiva espiritual da ação daquele espírito. As idades não são literais e a gente encontra um sentido interessante que na antiguidade um rei poderia decretar o seu aniversário uma vez por mês. Por quê? Para que ele ganhasse presentes da população. Então, um rei, por exemplo, poderia fazer 12 aniversários em um ano. Então, vamos colocar aqui. Você tem, Elahá, 700, por exemplo, 700 anos dividido por 12.
Espera aí que eu já faço. 700 dividido por 12? Aproximado, né? Pode fazer 720 dividido por 12. 58. Aí, 58 vai anos. dar 60. Então, se fosse 720, daria 60. 980 anos, vamos falar quem vai viver mais, quase 900 anos. Então, o que a gente vai encontrar? Condições relativas. Historicamente, a gente poderia se apoiar e falar, não, olha, tem esse costume na antiguidade. Então, historicamente, a gente poderia colocar mais aniversários. Mas a gente entende, segundo a Kabbalah, segundo o estudo mais profundo, esses números se combinam e eles vão dar origem a propósitos espirituais dos quais esses espíritos. Ou ainda outra terceira opção, nós não estamos falando da idade de uma pessoa, mas de uma geração. Uma geração que vem com um ciclo específico. Então, por exemplo, vamos dizer, Noé viveu, eu não me recordo da idade dele, vamos dizer 860 anos, eu não estou me lembrando, mais ou menos. Então, seria a descendência de Noé vem com um propósito espiritual e essa geração conclui um ciclo ali. Então, são 3 explicações diferentes e nenhuma delas é literalidade. Eu vou dar mais uma. Não existem algarismos em judaísmo. Exato. Não existem algarismos. Então, todo numeral é uma palavra. E toda palavra pode ser lida como número. Então, quando você diz que fulano viveu 900 não sei quantos anos, você tanto pode ler aquilo como 900 anos, como pode ler a palavra que está ali. Só que quando traduz para o pobre português, esse conteúdo se perde. Porque só em hebraico você pode saber qual era a palavra que se escondia ali por trás. Então, os rabinos que estudam no original, eles têm a possibilidade de ler a idade dos personagens, não pela literalidade dos números, mas de ler as palavras que estão ali. Porque assim, o A é 1, o B é 2, o C é 3, é como se fosse mais ou menos assim. Depois vai de 10 em 10, depois vai de 100 em 100. Então, você quando pega uma palavra, um número, você vai poder compor esse por letras diferentes. E eu tanto posso ler isso como número, como posso ler uma palavra que está ali. Só para dar um exemplo, nós ainda não chegamos nessa passagem, mas nós vamos chegar mais à frente, que os filhos de Jacó estão no campo. E aí Jacó diz para José, vá no campo para chamar... Não, José está no campo e ele manda... eu não sei quem está no campo, sei que ele manda... Acho que ele manda José no campo. O campo, o nome do campo não existe, essa região, ela não existe. Eu já vi, mas esse lugar nem existe. Onde é que eles estavam? Eles leem as letras, o sentido das letras, o que significa cada letra. E aí diz que isso é uma região que não é física, uma região psicológica, que representa a justiça, a bondade, a equidade, a retidão de caráter. Então, José estaria nessa região, que não é uma região física, mas é uma região psíquica. E os irmãos, então, o tomam nessa região e o vendem para o Egito. Portanto, nem sempre aquilo que se lê em português é o que está escrito no original. E é interessante, Elahá, que até no Novo Testamento a gente tem passagem assim. Então, eu tenho um estudo, um seminário, onde eu explico aqueles primeiros versículos de Mateus. Porque Mateus era um fariseu, altamente qualificado na sua educação. Bom, ele era letrado, ele escrevia lá, está no Paulo Estevão, conforme iam ocorrendo as situações, ele escrevia, anotava. Ele havia sido publicano, então ele era letrado, um fariseu muito estudado, que se torna um traidor do povo judeu e depois vai ser seguidor de Jesus. E ele começa, Jesus Cristo, filho de Abraão, filho de Isaac. Filho de Davi, perdão. E de Abraão até Davi houveram 17 gerações. E de Davi, e assim ele cita 17 gerações que vão dar 49 no final. Isso tudo você só consegue entender quando você coloca o texto no hebraico. Quando você coloca o texto no hebraico, você vai entender o significado desses 17, dos 17 mais 17 mais 17, das gerações. Isso tudo
tem uma conotação com uma profecia de Malaquias. Então isso é muito legal. Outra passagem é quando Jesus joga a rede e tira quantos peixes? 167 peixes. Simão Pedro joga a rede, Jesus pede para ele jogar. Aqui não tem peixe. Joga. Ele joga 167 peixes. O que é esse 167? Você só vai entender se você colocar isso no hebraico. Como ela já falou, esse algarismo que a gente usa é indo-arábico. Não existe no hebraico. Então, esses números se tornam palavras. Então, todas as duas passagens não dá para explicar rapidamente, porque é complexo, mas em outra oportunidade, algumas eu já até tenho na internet, a do 167 eu nunca expliquei. Se Deus permitir, tá? Lá vem ele, com Deus se permitir. Temos mais uma pergunta da Camille. Jorge, o espírito Ismael, nosso protetor do Brasil, foi Ismael filho da escrava de Sara? Vou responder numa palavra, sim. É isso mesmo, Camille. Depois temos mais uma. Aqui, olha, da minha xará, ó, Denise. Jorge, essa classificação dos espíritos que você colocou está no livro dos espíritos? Eu acho que foi o céu e o inferno. Não, é do céu e o inferno. Espíritos felizes, espíritos em condições medianas, espíritos sofredores, espíritos suicidas, criminosos arrependidos, espíritos endurecidos e expiações terrestres. Esses são os capítulos da segunda parte do livro fantástico chamado O Céu e o Inferno. E tem a Camille também, que pergunta, Moisés também conheceu a sua esposa assim também? Também assim? Também. Zipora, sua esposa, não sei como fala em português. Zípora. E temos mais uma aqui também, deixa eu procurar aqui, cadê ela? Foi da Edna, que também fez uma pergunta. Aqui é ruim só porque tem que ficar procurando. Tem que voltar aqui em cima. Vou mais para cima que ela perguntou aqui. Aqui, ó. Como se chama a mãe de Moisés? É ele que é encontrado num cesto? Isso nós vamos falar mais para frente numa futura live, não é isso? Yocheved. Casada com Amram, irmão de Miriam. Yocheved. Não sei em português. Como chama? Você sabe, Elahá? O nome da mãe dele? Não. Agora não sei. Yocheved deve ser tipo quando Yoshua, né? Josué. Então, Yo vira Jo. Então deve ser Jo, Re. O V pode ser que vira B, ou pode ser que continue a V, porque tem o Beit e o V, não sei. Fica para a próxima. Ele que foi encontrado num cesto, ele foi colocado por sua mãe num cesto. Moisés foi colocado. É uma história maravilhosa. A gente vai chegar lá, se Deus quiser, né? Lá. Joquedebe. Como é que você aqui, disse? E tem mais uma aqui da Solange, olha. Lá, ela diz que em João, capítulo 19, versículo 23, também fala que a túnica de Jesus era sem costura. Bom, a gente pode explicar, Elahá? É por isso que eles tiraram sorte na túnica dele. Quando eles repartiram entre si as vestes e os pertences do Cristo ao pé da cruz e tiraram sorte sobre a túnica. Por que eles tiraram sorte sobre a túnica? Porque eles tentaram rasgar e não dava. Ela não tinha costura. Quem fez a túnica costurou sem ter emenda, porque quando você faz uma peça, quem faz crochê sabe, você faz o sapatinho aberto, a Denise que faz crochê sabe disso.
faz o sapatinho, faz o sapatinho aberto e depois você fecha as duas bandinhas e costura. Então, você faz sempre uma costura, uma camisa, ela tem uma costura, uma emenda, faz a frente e o verso e costura. A túnica do Cristo era inconsútil, ou seja, sem costura, ele foi feito por inteiro até o final. Aí eles não conseguiram rasgar, tiraram sorte sobre ela. Mas fala a explicação, Álvaro. O talit, né, que se cita, que se usa, tem um mandamento na Torá que diz assim: e marcarás nos seus 4 cantos para que todos possam te ver. E aí ele tem vários nozinhos, não sei se você, é que eu não preparei, podia ter pego uma foto. Eu tenho uma foto. Eu tenho uma foto aqui no meu iPad. Deixa eu mostrar para vocês. Essa foto, deixa eu ver se eu tenho ela aqui no meu. Mas, enquanto você procura, deixa eu falar uma coisa. Essa questão da túnica inconsútil, ela aparece no Salmo 22, no versículo 19, se não me engano. Quando, na profecia sobre a crucificação do Cristo, do Messias, que começa com o versículo: meu Deus, por que me desamparaste? Mostrando que Jesus não estava dizendo, mas estava recitando esse salmo. O último deles, no versículo 19, diz: repartem entre si as minhas vestes e tiram sorte sobre a minha túnica. 1000 anos antes da crucificação, a profecia já dizia: tirarão sorte sobre a túnica daquele que será o Messias. Muito show de bola, né? Esse daqui, ó, esse a gente está lá em Jerusalém. Tá vendo que eu estou usando lá no Muro das Lamentações? Tá vendo que a gente está usando aqui? Aqui eu que fantasiei o Haroldo, né? Eu que falei, Haroldo, você vai se vestir. Você vem comigo. Tá vendo que eu estou usando aqui uma roupa e o Haroldo também? Sim. Se a gente der zoom aqui, vocês vão ver que tem... Tá vendo esse nozinho? Opa, aqui não é o bolso. Que, olha, o dedo do judeu já está apontando. Tem um fio ali cheio de nozinho. Isso, aqui são 5 nozinhos, 5 livros da Torá, e você multiplica os números, dá os 613 mandamentos. Então, quando, por exemplo, na passagem da mulher hemorroíça, ele fala: alguém tocou no canto das minhas vestes. Eu, por exemplo, andava com isso por debaixo da roupa, andei muitos e muitos e muitos anos da minha vida. Eu usava debaixo da roupa. E aí o pessoal me perguntava: o que é isso? Tá brincando? É para-raio. Ficava com os fiozinhos caindo do lado. Então, Jesus usava também esse talit, que é uma tradição do povo judeu, a gente reza até hoje. Eu tenho aqui na minha casa, hoje em dia eu uso poucas vezes, mas quando me bate aquela saudade, aí eu coloco meu tefilim, coloco meu talit, quando eu vou para Israel, quando eu vou em alguma sinagoga, eu sempre levo, às vezes quando eu viajo. Então, existe a tradição de se usar esse talit, e ela é uma roupa que ela não tem costura, ela tem que ser quadrada. Ela não tem costura. E nos 4 cantos ela tem esse penduradinho. E isso serve para todo instante. É tradição. A gente sabe que não é uma questão judaica, tá? Não é questão espírita, é questão judaica, tradição judaica. Para que a pessoa veja e se lembre de todos os mandamentos a todos os instantes. Que interessante, muito interessante. A Ivonete escreveu aqui, ó: estávamos lá esse dia, ela estava comigo lá. A Denise Ferrante também, que respondeu, estava lá com a gente esse dia lá em Jerusalém. E temos a última pergunta. No Antigo Testamento vejo 2 Jeovás, um protetor dos hebreus e outro dos 10 mandamentos. Será? Obrigado, beijos. Posso responder, Lahá? Pode, isso aí é sua. Depois você vai ter coisa para colocar, porque não tem dessa. Então, a gente tem vários nomes para Deus. A gente tem 72 nomes para Deus. Então, esses nomes, eles vão mudando para trazer diferentes atributos e diferentes representações de Deus agindo naquele momento. Como a gente comentou em outra live, eu estava com você essa semana passada, eu esqueci qual foi, Lahá. Foi das leis morais, que a gente falou, do professor Celestino colocou
Eu falei, olha, aqui aparece 3 nomes de Deus, um é misericórdia, o outro é justiça. Então, quando o Espírito é criado, é misericórdia e justiça, para que nós possamos progredir. Isso está completamente explicado dentro da doutrina. Agora, a gente confunde muito, e é normal confundir, tá, gente? Eu não falo confunde no sentido de, nossa, não, pode errar, porque eu sempre digo isso. O Antigo Testamento, ele é escrito de uma maneira tão peculiar e tão difícil que os equívocos são normais. Eles acontecem até para quem estuda bastante Torá. Então, quando está escrito lá, Senhor dos Exércitos, não é Senhor dos Exércitos de guerra. Pode até falar esse nome na hora, mas isso está correlacionado ao capítulo 2 do livro de Gênesis. Capítulo 2, versículo 1. Vaihulo Hashamai Vecharetz Vechol Tsevaam. E Deus terminou a obra dos céus, da terra e todo o seu exército. Aqui é o primeiro lugar que aparece exército. Então, quando está falando Senhor dos Exércitos, não é necessariamente... Álvaro, em hebraico é exército mesmo? Tsevaam, é. Tsevaam. Ok. Pode ser estrelas, pode ser lido de outra forma. Pode ser. Sebaot pode ser estrelas também. Sim, sim. Mas, então é o Senhor das estrelas ou o Senhor dos exércitos. Então a gente fala assim, nossa, é porque a gente, na Idade Média, criou-se uma cultura e todos nós provavelmente encarnamos muitas vezes dentro do cristianismo da Idade Média, e a gente criou essa condição de repudiar um pouco o judaísmo e falar assim, até por que Judas chama Judas? O nome dele não era esse em hebraico, obviamente, para culpar os judeus pela morte do Cristo. Mas Jesus morreu crucificado. A morte por crucificação é uma morte romana, não é uma morte judaica. Se fosse apedrejado, a gente fala, pô, diferente. Apedrejado também tem as suas peculiaridades, mas seria diferente. Então, a gente encontra na Idade Média uma ruptura. Eu gosto de trazer, eu ando com uma foto que está lá na Catedral de Estrasburgo, que é o cristianismo representado em uma estátua virada de costas para o judaísmo. O cristianismo segurando a cruz, com a igreja com a cabeça erguida, com uma coroa, e o judaísmo escondido assim, de cabeça baixa, como se tivesse feito alguma coisa errada. Então a gente traz essa figura, que ela é escrita literalmente no texto, mas nem sempre ela tem o propósito de mostrar um Deus que está vencendo guerra de sangue. Porque o povo judeu, acho que perdeu mais guerras. Israel está ganhando muitas guerras, mas o povo judeu foi oprimido e tem uma história de sempre dominado, sempre subjugado por todos os povos. Se o Elahá começar a falar aqui macedônios, persas, romanos, gregos, a gente vai fazer só uma live sobre isso. Então, aqui, o Deus que se manifesta, que ali não é Deus se manifestando, são espíritos superiores se manifestando nos 10 mandamentos, é a mesma representação de um Deus em todo o livro da Torá, com nomes diferentes, em momentos diferentes. E vamos se lembrar que a Torá foi escrita por homens também, inspirados. O Antigo Testamento também tem muitos textos escritos posteriormente. Então, nem tudo a gente pode... Eu não estou dizendo que tem alguma coisa errada, a gente usa como margem de segurança, mas, por exemplo, a gente encontrou novos pergaminhos, novos escritos diferentes quando foram achados os pergaminhos do Mar Morto. Então, só para... É uma explicação mais longa, mas ela é mais técnica, né, Elahá? Eu queria falar. Ele faz uma pergunta indagando sobre os 2 Jeovás. Essa parte de chamar 2 Jeová, ela não fica muito exata, porque, como o Álvaro falou, cada pedaço do Velho Testamento, ele tem, vou colocar bem entre aspas o que eu quero dizer, ele tem um Deus diferente, ele tem uma face, um atributo diferente do Criador é mostrado. Então, quando está na criação, nós temos uma face, que sempre quando se refere a Deus, chama os Elohim, então, que seria o Criador. Quando está falando do Criador, é isso aí.
O Deus que encaminha, que conversa com Moisés e que manda ele libertar os judeus, tem uma outra face, é um outro atributo. Ele pergunta assim, tá, mas eu vou chegar lá com o faraó e vou dizer que eu quero que liberte? Quem foi que mandou que liberte eles? Aí ele disse, vá lá e diga que eu sou o que sou, mandou libertar. Olha esse nome doido, eu sou o que sou, que nome estranho, mas é muito bonito isso, porque nós não somos o que somos, porque nós somos mutantes, nós somos mutáveis. Ele não é imutável, então ele é o que ele é. Nós não somos o que éramos, porque o que eu era 1 segundo atrás, eu já não sou mais. Uhum. Mas ele é. Então, ele está dizendo o seguinte, diz para ele que o imutável está mandando soltar os hebreus. Aí é uma outra face, é a face do Deus que nunca muda, das suas leis imutáveis, o soberano Senhor que criou todas as... Ele está querendo se referir ao eterno. Ele está querendo referir-se à eternidade, ou seja, o Senhor eterno é que está dizendo isso. Quando você vai encontrar nos Salmos de Davi, aí é El Shaddai, aquele que me guarda no seu peito, aquele que me protege, é o protetor, é o cuidador. Então vai mudando de face em cada pedacinho do texto. Você vai tendo atributos diferentes do Criador girando. E um desses atributos gera essa palavra aí que você usou, que os judeus nem gostam que use essa palavra, porque eles gostam de dizer que essa palavra não tem tradução. São 4 letras, Yud, Re, Vav, Re. E nunca se junta. Por quê? Porque dizem que esse é o nome mais sagrado que se pode ter do Criador. Então, no sentido de humildade, os judeus não juntam essas 4 letras, como se nós disséssemos assim, o Criador de tudo é D-E-U-S. Mas eu não junto para dizer Deus. Por que não junta? Porque se eu juntar e ler, é sinal de que eu entendi. Como eu ainda não entendi, eu cito as letras. Então eu digo, foi D-E-U-S que fez as coisas. D-E-U-S tem mandamentos para nós. Então eles dizem, Yud, Re, Vav, Re. Mas eles não juntam, dando sentido a essa palavra que você usou. E também tem uma outrazinha, testemunhas, tararará, que o pessoal também usa, mas nem essa, nem a outra são formas que os judeus reconhecem como sendo maneiras de nós falarmos, porque nós não sabemos como se pronuncia essas 4 letras. No dia de Yom Kippur, o sumo sacerdote amarrava uma corda na cintura e, segurado pelos outros, ele entrava numa área do templo chamado Kodesh HaKodashim. Ali dentro ele tinha uma iluminação, um contato divino com o espiritual, e era dito para ele como se lê. Entre outras coisas, ele tinha o conhecimento de todas as coisas, inclusive como se lê essas 4 letras, porque no hebraico só tem as consoantes, tá? Eu não sei quais são as vogais que estão jogadas aí no meio, então eu posso jogar como eu quiser, eu posso ler como eu quiser, não tem as vogais. Então, ele entrava ali uma vez por ano e tinha um êxtase espiritual. Quem já assistiu o filme Indiana Jones e a Caveira de Cristal, que aquela mulher tem recolhe todo o ensinamento do universo no final do filme e ela não suporta e desencarna, eu fico imaginando que aquela cena do sumo sacerdote era essa. Ele entrava no Kodesh HaKodashim e os outros seguravam ele por uma corda. Quando ele tivesse sentido o êxtase, que o pessoal percebesse, eles puxavam o cara de volta, porque não podia entrar. E ele, quando vinha de lá, ele vinha com todo o saber na cabeça. Aí, apagava. Só ano que vem, para entrar de novo. Nessa hora, ele sabia como lia essas 4 letras. Ele tinha acesso a todos os segredos que o universo possui. Só que depois ele perdia tudinho. Você quer falar, Álvaro? Olha, o nosso tempo aí já acabou. O povo quer dormir. Apenas comentar que esse Santo dos Santos, todo o templo, diz a tradição judaica que ele é uma forma de se escrever a evolução cósmica do universo. Então, o que nós estamos fazendo e como o universo foi criado. Então, o templo, o tabernáculo é feito dessa forma, e eles seguem aquela ideia dos 3 andares da casa mental. E o Santo dos Santos seria o
superconsciente da casa mental de Calderário, onde você está super conectado com Deus. Então é uma escala, a gente, como o povo de Israel, fica lá fora, como levita, você trabalha lá dentro, mas ainda em umas partes mais grosseiras, como sacerdote, você entra no templo, você trabalha no lugar mais santo, e como sumo sacerdote, aí já você vai ser sumo sacerdote, tanto que Paulo apresenta Jesus como sumo sacerdote descendente de Melquisedeque. Como sumo sacerdote, você transita a todo instante. Por isso que fala assim, no judaísmo, se ele desviasse o pensamento por um segundo, ele cairia de lá, ele morreria lá dentro. Olha só, um segundo. Então, se você subiu ao telhado, se você se conectou ao superconsciente, não desça ao sótão. Não desvie seu pensamento, orai e vigiai. Então aqui tem toda uma condição. Quando Sodoma e Gomorra foi destruída, se olhou para trás, virou uma estátua de sal. Quem tomar a mão da charrua, não olhe para trás. Nosso tempo acabou. Sim. E aí agora nós temos só que nos despedir, agradecer a vocês dois, meus amigos, que realmente a cada estudo a gente realmente aprende muito. Não sou só eu, não, tá aqui, ó. A Elizabeth também acha a mesma coisa lá. Estou aprendendo com vocês dois, obrigada. E não sei o que, mas tá, né? A gente não tem como a gente não acabar de assistir vocês dois fazendo verdadeiro passeio histórico que a gente faz, trazendo todos esses ensinamentos da gente ser o mesmo depois quando a gente acaba de assistir. E para encerrar, eu quero trazer para vocês uma prece, que, aliás, é uma oração. Como hoje foi uma live romântica, nós falamos de amor, nada como uma poesia em forma de prece de uma pessoa muito especial, do Jorge Lahar. Vamos a ela, então. Quando a história cedeu-te o lugar e a natureza a ti se curvou, quando a estrela, ao te admirar, correu ao mundo para anunciar que em meio ao caos florescia o amor, estranha brisa acalmou os tormentos que assolavam os pobres mortais, como se em canto, se mágico alento amenizasse cruéis sentimentos e por um tempo os guindasse a paz. Teu leve canto, tua doce esperança, qual brisa mansa de consolação, penetrou templos, castelos, choupana, encontrou almas sofridas, crianças, e acolheu-as em só compaixão. Correste aldeias vestindo doçura, deitaste ao campo velado por Deus. Foste irmão das estrelas, da lua, cantaste ao monte a verdade mais pura, que cada um que te ouviu se ergueu. Teu toque doce de afeto curava, tua voz de amável razão consolava, tua nobreza no olhar encantava, tua mansidão no calar conquistava, e tua força de amar transformava. Meu mestre amor, nobre Cristo Cordeiro, meu homem-anjo chamado Jesus, marcaste almas sedentas de afeto com a cicatriz do amor verdadeiro, e assim amando, morreste na cruz. E assim amando, venceste a morte, venceste o mundo que a ti se ajoelha, te suplicando que de novo voltes, para matar a saudade que escorre da marca do teu amor que nos queima